Olá pessoal, bem-vindos. Vamos avançar, né? A gente parou aqui na instalação, né? A gente instalou todas essas linguagens e o próximo passo aqui que eu acho interessante a gente falar, eu vou pegar esses dois conceitos assim, é simples, mas é fundamental para a gente entender depois qualquer coisa. Depois a gente vai para a prática, a gente pega alguns projetinhos assim para ir aprendendo a linguagem. E as análises, né? Então vamos começar aqui com dimensão dos dados, né? Então dimensão dos dados a gente pode associar. Eu fiz um exemplozinho assim, ó. Acho que é legal para começar. Um valor escalar, vetor e tabela. A gente pode associar assim, ó. Então tem um bloquinho, um valor escalar, uma sequência de bloquinhos, pode ser em qualquer direção. É um vetor e uma área, né? Uma área feita com vários bloquinhos é uma tabela. Então, dessa tabela, se eu pinçar um desses daqui, é um valor escalar, né? Se eu alinhar vários, eu tenho um vetor. Então, a gente pode associar aqui com ponto, linha e reta também, ó, ponto, linha e área, né? Aliás, né? Ponto, linha e área. Aqui essa seta pode estar em qualquer direção, né? Pode estar em qualquer direção. Basicamente é isso, tá? Agora vamos ver como é que isso funciona nos dados. Eu pus um fluxograma aqui para ajudar a gente a entender. Tem algumas definições que eu vou deixar aí para vocês lerem, se vocês quiserem, né? Já vamos direto para a prática aqui. Então como é que funciona aqui nas linguagens? Ó, eu vou chamar aqui um array. Essa linguagem aqui é a Julia, mas para efeito de conceito não faz muita diferença. Então vou chamar aqui de uma função aqui array das tabelas carros, tá? Aí ele me devolveu uma matriz. Olha só, ele me devolveu a matriz. Por quê? Se tiver mais de uma coluna, ele me chama de matriz. Quer ver só? Uma coluna só, cars.carname. Eu pincei uma coluna só dessa tabela. Ele me chamou de vetor. Então o que a gente deduz disso? Ó? Se tiver só uma coluna, é isso aí, vetor, chamei aqui vetor dessa coluna, né? Deu certo, beleza. Agora se eu tentar chamar vetor da tabela, não deu. Não deu, porque vetor só pode ter uma coluna. Bom, na verdade não é nem coluna nem linha, né? Só pode ter uma dimensão, né? E agora a matriz é o inverso do vetor, né? Olha. Então eu pego a matriz do caso, dá certo, beleza? Matriz da tabela, legal. Agora se eu tentar pegar a matriz de uma coluna, não deu. Não deu, matriz tem que ter mais de uma. Não forma uma área, né? Agora, se eu tentar também, do array, né? Pinçar. E também dá da matriz também dá. E do vetor também dá. Eu vou pinçar um elemento, vou pinçar um elemento aqui da matriz, me devolveu um valor escalar, só um valor único, né? E do array também dá na mesma, e do array se eu pegar uma coluna, né, de todo jeito é um array, né, esse aqui é uma coluna só e esse aqui é a tabela inteira, e vetor também funciona, beleza? Então isso é um valor escalar, é só um elemento, né? Muito bem, e o restante aqui eu deixei para, se vocês quiserem pegar esse arquivo aqui depois ler, se aprofundar. Vamos começar. O que vocês acham de a gente começar com o Excel? Vamos começar com o Excel? Não é diferente um pouco, né? Porque o Excel é uma planilha eletrônica. É diferente do restante. Mas vamos lá. Olha só. Então, se a gente for lá no Excel e pegar, por exemplo, eu vou aqui numa célula e vou procurar aqui. Essa é a fórmula que está dentro dessa célula, né? Só não tem o igual aqui, né? Então, eu fui aqui nessa célula igual
contar valores do que? Essa é a função único, ele vai me dar só um, né? Aliás, se tiver valores repetidos, ele só dá um de cada valor, né? Pega a tabela cars, car name, tá? Então, dessa tabela car name, se a tabela tiver 1 milhão de linhas, esse car name vai me dar 1 milhão de linhas, se a tabela tiver 1 milhão de linhas, né? No caso não tem só 203, mas tudo bem. Aí o único cars, aí o único daqui vai me dar 199, ou seja, alguns carros estão repetidos. E vou contar quantos únicos tem, né? Vou contar quantos únicos, essa é a minha ideia aqui. Então me gerou um valor escalar, porque me deu só um elemento. Tá? Me deu um elemento só. Se eu quiser mais de um elemento, olha só. Então lá no Excel como é que a gente faz? Se eu quiser na mão criar um vetor, isso assim, na mão, sem ir lá procurar numa tabela e pegar alguma quantidade de linhas, né? A gente faz assim, ó. Tem que pôr igual, né? Então igual, chave, e vai separando com essa barra deitada aqui para a esquerda, né? Tá vendo? 10 barra 10 barra 10. Essa barra virada para cá, né? Olha lá, ele cria um vetor. Ele cria um vetor com esses três, né? Ele preenche essas três células, né? Em linha, não em coluna, né? Em linha. Se eu quiser virar para a coluna, lá, eu faço assim, ó, para col, né? Aí eu faço um vetor indo na vertical, né? Aqui na planilha eu tenho que pôr uma direção. Numa linguagem isso não tem direção, tá? Mas aqui no Excel eu tenho que dar uma direção. Então ele é uma linha ou ele é uma coluna, né? Então aqui para eu fazer isso aqui virar, né, uma coluna, eu tenho que pôr uma função aqui, ó. Aí ele vira uma coluna, certo? Agora eu descobri isso aqui fazendo esse exemplo aqui, né, para colocar aqui no canal, ó. Então se eu ao invés disso aqui digitar e procurar onde ele está, por exemplo, ele está, esse 1, 2, 3, ele está aqui, ó. Tá vendo? B. Tá vendo? B na linha 2 aqui, né? Olha lá. B na linha, aliás, é 6, né? Tinha mais algumas linhas para cima. Então esse 1, 2, 3, ele estava aqui, ó. Na B, aqui é a 6, né? Na hora que eu selecionei aqui, ele me colocou esse hashtag. Então quer dizer que se eu alterar aqui esse vetor, por mais, ele já vai me trazer automaticamente. E esse B8 ABC, né? Ó, esse ABC aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. E olha o que acontece. Como ele está na vertical e o outro está na horizontal, olha o que ele me deu. Ele que preencheu isso, ó. Ele me deu, ó, o A 3 vezes, porque tem 3 linhas aqui, né? Ó, tem 3 linhas, então ele pegou o A com 1, o A com 2, o A com 3, olha que interessante. Né? Esse E comercial é para concatenar, né? Ele gruda, é para ele grudar. Igual aqui, né? Ó. Aqui eu fiz na mão, né? Então, só que como eu faço na mão, então isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha. Então concatenei. Então é 1A, 2B, 3C, porque aqui é linha e aqui vai me dar uma linha também, esses dois. Mas esse B8 hashtag é coluna. Então olha que interessante que ele fez. Então ele juntou 1A, 1B. Olha lá, 1A, 2A, 2A, 1B, 2B, 3B, assim por diante. Aqui, ó, a fórmula está aqui em cima. Ó. Único, classificar cars name. Olha só. O classificar é para ir do menor para o maior. Né? Se eu quiser inverter, eu tenho que depois, em outro argumento aqui da função, dizer que eu quero inverter. Se eu não escrever nada, ele põe do menor para o maior. E único. Né? Olha lá. Então está me dando aqui todos os valores únicos classificados, né, do menor para o maior da coluna car names do carro. Legal? Isso aqui apareceu assim, por quê? Porque lá na tabela eu dei um nome para a tabela. Tá? Eu aconselho todo mundo a fazer isso aí. Quando você criar uma tabela no Excel, dá um nome, para não ficar tabela 1, tabela 2, tabela 3, né? Dá um nome, porque depois fica bem
as fórmulas ficam bem mais legíveis, assim, mais interessantes, tá? Melhor ainda se for, por exemplo, letra minúscula e maiúscula. Melhor ainda, dá mais destaque ainda. Tá vendo? Aqui está uma letra minúscula na coluna e maiúscula no nome da tabela. Isso fica até melhor para a leitura. Beleza? Então no Excel fica assim. Agora vamos ver matriz, né? Matriz, olha o que eu tive que fazer. Eu tenho uma função aqui que empilha, ou seja, coloca um embaixo do outro, na vertical, né, que é o V, empilhar na vertical, ou seja, o primeiro argumento vai ficando para cima, né, e depois os outros argumentos vão ficando para baixo, assim, né. Então, ó, B5 hashtag, que eu fiz? Eu fui lá buscar na outra aba, né, esse vetor aqui, fui buscar lá na outra aba, fiz igual, fui lá e selecionei, né. E aqui, esse vetor aqui, ele estava na linha, eu precisei, aliás, ele estava na vertical, eu precisei trazer ele na horizontal, então pus uma função aqui, transpor. Todos tinham 3 elementos, não, então na hora que eu juntei, deu certinho. Se um deles ficasse desalinhado aqui, né, tivesse 4, não ia dar certo. Tá, então matriz, a outra matriz. Aí se eu quiser transpor, o que eu fiz? Essa aqui basicamente é essa com transpor, ó. Pus uma fórmula a mais aqui, transpor, e virou, ó, o 10, 10, 10 está aqui, o 10, 10, 10 virou, então estava assim, ficou assim, né? Agora aqui, ó, se eu quiser ir lá na tabela, vamos brincar com a tabela agora, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, essa função filtro, cars, tudo por quê? Porque eu quero que venha o cabeçalho. Se eu não pôr tudo, ele só vem o conteúdo, não vem o cabeçalho. Então filtro, ó, eu quero filtrar desta tabela, inclusive o cabeçalho dela. Aqui eu tenho que pôr também, quando eu vou lá selecionar, então eu estou selecionando a coluna inteira, inclusive o cabeçalho dela. E maior que 90, então só carros que tem a capacidade do tanque maior que 90. E eu quero fazer um outro filtro em cima desse, eu só quero que venha a coluna car name e a coluna fuel tank capacity, né? Aí tem que pôr um sinal de mais, se eu quiser. Tá? A ideia aqui não é ensinar a mexer nessa fórmula, né? É só ver que isso aqui me gerou uma matriz. Tá? Depois a gente fala com mais detalhes conforme a gente for pegando algum projetinho para fazer. Mas aqui vocês já podem pegar isso aqui, escrever no Excel e brincar. Tá? Então o que eu fiz? Ó, eu carreguei, ó, a tabela aqui. Depois, como carregar, a gente pode explorar maneiras de carregar. Então, eu coloco ela aqui, dá um nome, design, dá um nome, né? E tá aqui. Tá? Eu só printei e levei para lá. Beleza? Então, esse é o Excel. Tá? E vamos pegar o R. Então, ó, valores escalares, vamos lá. Por exemplo, ó, carros, tá vendo a tabela carros? Eu quero, ó, ó que interessante. Isso aqui é para eu não ter que pôr tudo dentro assim, né, que nem o Excel, né? Por exemplo, ó, eu teria que fazer assim. Isso aqui no R e na Júlia é assim. Foi. Por exemplo, eu teria que fazer, né? Teria que fazer assim. Ó. Se fosse, por exemplo, se eu tivesse no Excel, por exemplo, teria que pôr função, né? Começar com a função e depois a coluna, né? E depois isso aqui eu teria que pôr por cima, né? Olha lá, se eu tivesse no Excel era assim, né? Olha lá. Vamos executar aqui. Dá um play. Deu certo. Deu certo. Só que eu posso fazer assim, ó.
Ó, o carros, ó, ele fica para fora. Então eu vou pondo receita de bolo. Ó, a partir dessa tabela, eu quero, a partir delas. Eu canalizo aqui, tá? Inclusive essa é a metáfora que se usa mesmo, né? É um pipe que chama, né? É um cano. Então ele canaliza essa informação para cá e, ó, então distinct, caso eu não preciso mais pôr esse aqui. E número de linhas, né? Vamos lá, o que deu? Executar, vai. 199 também, só que fica bem receita de bolo, que posso até pular linha. Aí. Olha lá, receita de bolo. Pegue a tabela carros e separe nomes distintos dessa coluna car name e depois me conta o número de linhas. Olha que interessante. Receitinha de bolo. Bem bacana. A Julia também faz assim. Eu só não consigo fazer isso no Python, não sei como fazer. Eu acho que não dá. Aí, ó, por exemplo, ó lá, vou fazer daquele jeito que estava no exemplo lá lá no nosso Miro. Ó lá, pega o vetor aqui, carro lá. Isso aqui é só a coluna e o primeiro elemento dela. Aí, deu certo. Ou então, aqui é um outro jeito de fazer, só ficou mais complicado, né? Mas dá para fazer. Ó, quero selecionar da tabela carros a coluna car name. Esse head quer dizer as linhas de cima para baixo. Estou separando linhas de cima para baixo. Quantas? Uma só. Então ele vai me dar a primeira. E o primeiro elemento dela. Né? Executando deu só. Virou um tiro de canhão aqui para matar uma formiga, né? Mas deu certo. Só para explorar aqui algumas possibilidades. Vetor. Então, se eu quiser aqui na mão criar um vetor, é desse jeito. É com uma função, é uma função que faz o vetor. Né? No Python, na Julia é diferente. Então, ó, criei aqui um vetor. Tá? E vamos pegar um vetor aqui também. Ó. Eu vou pegar a coluna Engine Displacement e o que eu quero? Eu quero os únicos e depois eu quero um sort. O sort é a mesma coisa que o classificar lá no Excel. Né? O que vai acontecer? Vamos ver. Aí. Me organizou, ó, do menor para o maior, todos os Engine Displacements. E se eu quisesse outra coisa aqui, ó, ele tem tanque capacity, olha, ele já achou aqui. Olha lá. Capacidade do tanque dos carros varia de 0, provavelmente é um carro elétrico, até 100. Até 100. Né? Ou então, ó, eu quero pegar só uma quantidade de elementos. 20 no caso, né? Do primeiro até... A partir do primeiro, 20. Aí, ó. Peguei 20 valores. Eu posso pegar o nome das colunas, também me gera um vetor. Nome das colunas. Também me gerou. Agora uma tabela, ó. Então, aí, ó. Uma tabela. No caso aqui, ó, ele chamou de data frame. Vamos ver o que é data frame aqui no nosso Miro, ó. Vale para as 3 linguagens aqui, para o R, para o Python e para a Julia. Se eu pegar, aqui a gente já tinha visto o matriz, né? Se eu atribuir nomes para as colunas, ele tem um formato aqui de tabela que ele chama de data frame. Tá? Então, escrito desse jeito é para a Julia,
Para o Python a gente encontra assim, desse jeito assim, só muda o F. E separado aqui pro R, né? Aliás, aqui pro Python, né? Assim pro Python, assim pro R. Né? Costuma ter, o Python aqui ou tem ponto ou tem underline, né? Muito bem. O Python tem uma outra biblioteca aqui também que chama Tibble, que faz o data frame também. Ele só o jeito de apresentar, assim, o jeito de pôr na tela, assim, que fica diferente. Fica mais legal, inclusive. Mais parecido com esse que está aqui. Ó. Então é isso. Então isso aqui ele chama de data frame. Tá vendo? DF, ó. DF é data frame. Né? E o tamanho dele, 203 por 16. E eu posso filtrar. Olha lá. Eu posso filtrar da coluna carros. Esse in, o que é? Tudo que pertence a esse vetor aqui. Tá vendo? O C já era um vetor, né? Esse vetor aqui tem um nome de carro, 2, 3, tem 4 nomes de carro aqui. Então, tá vendo? A tabela toda tinha 203, né? Agora nós vamos encontrar 8. Tem alguns carros repetidos aqui, ó. Por isso que tem 8, senão se ninguém se repetisse, a gente teria 4 só. Mas aqui se repete, ó. Esse é um outro jeito de filtrar. Gera uma tabela também, ó. Do lado do lado esquerdo da vírgula é linha, né? Do lado direito é coluna. Né? Se eu executar aqui, vai dar 3 linhas e 3 colunas. Mas se eu quiser só 2 colunas, olha lá, 2 colunas. Isso aí. Aqui, ó, data frame. Então eu vou criar um data frame que vou dar um nome aqui, o nome para a coluna. E o que tem dentro dela? Tem aqui, ó, cars, name, ó, de 1 a 5. Eu quero os primeiros 5 elementos dessa coluna carro, os primeiros 5 elementos do fuel tank capacity. Vamos ver. Vamos ver. Aí, ó. Gerou aqui um data frame. Cars name. O data frame é o que a gente acaba usando mais, né? É o que a gente vê mais comum. Inclusive, quando a gente vai lá no Excel, a gente cria uma linha lá para colocar o nome das colunas, né? Então esse é o jeito mais que a gente costuma usar mesmo. Ó, aqui essa é outra biblioteca, a Tibble. Também vai me dar um data frame. Também vai me dar. Tá vendo? Aqui ele escreveu Tibble. Olhando assim, a mesma coisa. Né? São duas bibliotecas aí que dá para trabalhar com data frame. Beleza, então o R é isso aqui. Vamos marcar aqui o que a gente já fez, lá no Miro. Vamos marcar o que a gente já fez. Então a gente explicou esse aqui. Fizemos esse aqui. E passamos pelo... Vamos copiar esse aqui. Esse pequenininho aqui, ó. Fizemos esse, que é o escalar. Fizemos vetor e tabela. E aqui no Excel também, né? Ó. Muito bem. Muito bem. Acho que por este vídeo aqui tá bom. A gente vai... Deixa eu voltar aqui. Aí. Então eu vou colocando, gravando, tá? Logo mais aí
Eu vou gravar aqui o Python e a Julia e os demais, Power BI, Tableau. Muito bem, só para o vídeo não ficar muito longo. Beleza? Bom, pode deixar aí, por favor, nos comentários o que vocês acharam da didática e tudo mais. Beleza? Então, até mais.